Então vamos lá? E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Cláudio do Visual Modo Podcast e no episódio de hoje a gente vai falar tudo sobre carros elétricos, essa novidade chocante. Olha que piadinha, hein? Vixe. Eu diria que seria uma piada eletrizante. Top! Vixe, Maria. Mas ó, como vocês viram, eu não tô sozinho, eu tô com ela, que sempre esquece de carregar o celular. Nunca, mas nunca lembrou onde fica o carregador, né? Não lembro. Eu acho que já acabou a apresentação, né? Tá bom, e aí, convidado? Não precisa Se apresenta. Oi, gente, Vitória Galeno aqui de novo, mais uma semana como convidada fixa, sendo esculachada nesse preâmbulo de apresentação deste podcast. É isso, né? Ó, gente, lembrando que a gente não é especialista aqui, tá? Gostaria de ter um, eventualmente, quem sabe, né? Mas a gente estudou, mas se você quiser adicionar alguma coisa, começar alguma discussão e tal, vai lá nos comentários. A gente vai ficar feliz em conversar com você. Até mesmo se você tem um carro elétrico e quer compartilhar. Elétrico se você ou híbrido. tem uma loja de carro elétrico e quer emprestar pra gente fazer um teste. Nossa, eu ficaria muito maravilhada. Você lembra quanto a gente se divertiu naquele Tesla? Nossa, eu acho que seria sensacional. Mas, enfim, É isso, ó, a gente também tem um e-mail, tá? podcast@visualmodo.com. E é isso, vamos pro episódio? Bora pro episódio. Então vamos pro episódio, então. Não tem vinheta! Eu ainda vou tirar isso dele, que eu vou começar a fazer todas as edições e eu vou colocar várias coisinhas engraçadinhas, barulhinhos engraçados. Quando eu te cortar agora, por exemplo, vai aparecer aquele corte rápido, Tramontina. Mas enfim, vamos lá. Gente, o convidado me conta, o que é um carro elétrico? Um carro elétrico... Aliás, começa do começo, o que é um carro? Bom, aí você deixou um pouco difícil, né? Mas partindo do princípio que as pessoas já sabem o que é um carro... Ah, beleza. Um carro elétrico é um carro onde não tem um motor a combustão. O que é um motor a combustão? Aquele que vai a gasolina, vai o etanol ou um diesel. Combustão nada mais é do que uma explosão controlada. Com combustível. Não é com necessidade de combustível, enfim. Mas vindo aqui do Brasil, que a gente usa eletricidade para esquentar o chuveiro, acho que tudo bem explosão no motor, né? É bom a gente não pensar muito por isso. Mas, de qualquer forma, diferente. Coragem de quem testou primeiro. Meu Deus. Mas o carro elétrico é aquele que você pode literalmente colocar na tua tomada. Não em qualquer tomada, iremos falar sobre isso. Não tente em casa. Mas é um carro onde... Ou tente, conta pra gente nos comentários. É um carro onde você carrega através de eletricidade. Sendo assim, ele não tem um motor a combustão, ele não vai etanol, gasolina ou diesel. Então, na verdade, existem 3 tipos de carros elétricos, tá, gente? Existem os carros elétricos, 100% elétricos, tá? Que é só elétrico. A gente tá falando na tomadinha. O exemplo tal, que popularizou é o Tesla, mas tem uma centena de outros. Sim. Nós temos os híbridos, que aí a gente está falando por exemplo, do Corolla Cross, tá? Que é o Corolla Cross híbrido, que inclusive é o único híbrido a álcool. Verdade. É o único híbrido que é álcool. A maioria dos híbridos é só gasolina, Mas eles não fizeram um Corolla Cross a álcool aqui só pro Brasil? Então, é uma excelente pergunta e eu acho que não. Tá tendo uma onda de carro a álcool lá na Europa também. Ah, verdade. Sim, a Ford que levou, acredita? O Fiesta e o Focus. Inclusive, eles levaram tão longe que até saíram do Brasil. Então, levaram mesmo. Piadinhas. Enfim, deixa isso pro episódio de empresas que saíram no Brasil. Boa. Vai ser um episódio bem longo. Já vou anotar aqui. Já? Legal. Não, é brincadeira, gente. Mas vamos voltar aqui. O Corolla Cross é um exemplo de um carro híbrido. E a gente tem também os híbridos plug-in, tá? Que eu já explico a diferença, mas aí sim a gente tem o Volvo, que é um excelente exemplo de um híbrido plug-in. A Volvo, que inclusive ela investiu demais assim nessa eletrificação. E principalmente aqui no Brasil, todo carro da Volvo à venda tem uma versão híbrida plug-in e alguns são vendidos só em versão elétrica atualmente. O C40, né? C40. Que era o antigo XC40. Antes tinha o XC40 combustão, aí tinha o XC40 híbrido, e daí eles tiraram de linha e deixaram só o C40, que é basicamente o mesmo carro, só que 100% elétrico. Exato, ainda tem o XC40 híbrido. Mas, enfim, qual a diferença? O 100% elétrico, já sabemos que um motor...
tomadinha e tal, a gente vai falar mais sobre essa tomada e tal. Eu fiz um cálculo também, eu parei para fazer contas antes do podcast, eu descobri quanto custa um carro elétrico, quanto custa o quilômetro carregado do carro elétrico. Quanto custa encher o tanque ou carregar o tanque. E o tempo, porque o tempo tem que entrar nessa conta. O tempo varia. Ele é primo do maré, ele varia. Mas a gente vai falar sobre isso. Mas vamos lá, temos o carro 100% elétrico, tá? Que, né, o nome já diz o que ele é. Aí nós temos o híbrido e o híbrido plug-in, que eles funcionam praticamente do mesmo jeito, que é um motor a combustão junto com um motor elétrico, que na minha opinião, pro momento atual aqui do Brasil, por exemplo, que tipo, tem estação de carregamento, tem bastante, tem cada vez mais, só que não tem em Birigui. Não, então, mas aí é o ponto que eu ia chegar. Por exemplo, aqui em São Paulo e no interior, tipo, Sorocaba, que é onde a gente da onde a gente mora, tem alguns pontos hoje de carregamento elétrico. No entanto, tem várias outras cidades menores que não tem. Então, não é uma coisa comum. Quem mora em São Paulo, capital, show. Mas começou a se afastar, já não tem. Então, sei lá, provavelmente, tipo, em outros estados seja um pouquinho mais complicado, porque geralmente essas coisas chegam mais para São Paulo e vai distribuindo pro Brasil, né? Sim, de fato. Grandes capitais tem, só que se você quiser eventualmente viajar com o seu carro, você vai começar a ter problema. Você tem que fazer a rota com os postos que tem carregamento e tal. É bem complicado. A gente vai contar a história de um cara que a gente segue, que foi muito legal. Ele fez um vídeo saindo de São Paulo indo para Campos, lembra? Sim. Foi aterrorizante de bom. Foi aterrorizante, foi eletrizante de bom. Chocante, chocrível. Nossa, Muitas piadas ruins, hein? Nossa, meu Deus. que Sem aconteceu? chance do Elon Musk participar desse podcast, viu? Droga. Talvez ele tenha um senso de humor. Droga não, droga é o Brian. Meu Deus. Nossa, imagina um Skyline híbrido. Eu ia adorar estar editando esse podcast se fosse um audiocast, né? Aliás, É um audiocast, um você videocast. Sabe, né? Todo podcast é um áudio, né? Um videocast 16 colocando episódios, várias... 20 anos de curso. Se fosse um videocast, várias vinhetinhas, assim, vários coisinhos engraçados. Mas beleza, a diferença do híbrido pro híbrido plug-in é o tamanho do motor elétrico, só do motor a combustão, só isso. Não tem muita diferença além disso, tá? Mas, de fato, pro momento que a gente vive atualmente no Brasil, eu, se fosse escolher, escolheria um híbrido. Sim. Mas tem algumas soluções muito legais acontecendo, assim, muito legais mesmo. E é legal falar sobre isso. Lógico que a gente tem que falar sobre os problemas, mas vamos voltar um pouco na história. Tipo, o carro elétrico, essa onda de carro elétrico, ela veio... Essa é a terceira onda do carro elétrico, tá? Não começou ontem, tá? Não. A gente tem coisa de carro elétrico datada de 1800 e vai bolinha, 1860, se eu não me engano. Ô, louco. Foi o primeiro... Assim, todo mundo briga pra ver quem é o primeiro. Não conseguiram decidir quem foi o primeiro que fez o avião, vão decidir quem fez o carro, gente. Bom. Mas apareceu na França, apareceu na América... Reza a lenda que o primeiro foi na Hungria, tá? Caraca. Sim, teve um que apareceu na América que ele desenvolveu a partida do carro, sabe? Aquele motor elétrico de arranque. Sei. A Cadillac que desenvolveu isso, que popularizou, e isso fez com que os carros a combustão existissem, porque antes tinha que girar a manivela. Se você não gira uma manivela hoje no seu Celtinha 1.0 de manhã para ligar ele, é porque existe um motor elétrico trabalhando ali. Então, seu carro é um pouco elétrico. Ele pode não ser 100%, mas aquele 1% vagabundo, ele é elétrico. Lógico, o meu objetivo aqui não é explicar como é que funciona. Eu nem tenho gabarito. Toda a engenharia, né? Não tenho aqui schematics para isso e tal. Mas saiba que, por exemplo, olha só. O primeiro carro da Porsche, isso ficou perdido na história por muito tempo. Acharam no museu escondido, foram atrás e tal. É P1, não é? Isso. Dá uma olhada para mim. P1. Foi que ano? 1898. Foi o primeiro carro da Porsche. Sabia? O cara é Franz Ferdinando Porsche, não era? O nome dele... Mas enfim, o primeiro carro da Porsche... Isso mesmo, Ferdinand Porsche. Olha só. Ele foi um carro elétrico. E por que carros elétricos era mais fácil? A lógica era bem simples, tá, gente? Não era nada estupendo assim. É porque o motor a combustão ele é uma coisa muito perigosa.
Sim. Porque é uma explosão realmente controlada dentro do carro. E na época não era, tipo, o petróleo não era uma coisa abundante, não tinham grandes petrolíferas, não tinha uma linha de produção, era tudo meio que feito à mão. E para fazer à mão, o motor elétrico é muito mais eficiente. E mais prático para você conseguir criar. E para também, você né? tirar um objeto do chão, você tirar da inércia com eletricidade é muito melhor do que com combustão. Porque se você já reparar, se você for comprar um carro, existe lá o torque, né, o KGF do carro. O nosso, por exemplo, que é considerado um carro potente, ele tem 25 kgfm. Acho que é quilograma-força-metro mesmo, Isso, né? De força, de torque, que é o quanto você consegue tirar aquele objeto gigante, quadrado do chão. E, assim, por exemplo, a gente tinha um Onix, lembra o Onix? Sim, O Onix ele tinha eu 12 adorava. kgf. Ele era mais fraquinho. Ele era mais fraquinho, ele era um carro mais Mas leve. ele era muito ligeirinho, eu adorava aquele carro. Mas, então, ele tinha 12 kgf. Sabe quanto tem a Volvo XC40 plug-in? Aliás, a Volvo XC40 total elétrica? 69 kgf. Sabe quem que vai ter esse nível de kgf, de torque? As Dodge Ram. Caraca, Você precisa de um motor a combustão, um V8, um V6 pelo menos, tô louco. de 12 cilindros em linha, né? Duas linhas fazendo Sim. 6. Então, para você ter esse tanto de torque. Por quê? E assim, não tem esse tanto de torque de partida. Por isso que vocês forem ver aquele vídeo da caminhonete mais forte da Ford contra aquela caminhonete toda quadradona, espaçonave da Hummer. Tesla, Da Tesla. a Tesla vai ganhar. Porque assim que o cara pisa no acelerador no motor elétrico, A resposta é não imediata. existe uma aceleração para você atingir o torque máximo. O torque é imediato. Então, imagine lá no passado, se você precisar, o objetivo era você tirar aquela tonelada do chão. Com o motor elétrico é muito mais fácil você mover aquilo. Ele é mais rápido, né? O de Ele não tem combustão um delay. é isso, o de combustão ele tem que embalar. Sim, sim. É igual quando tu não fala assim, o meu carro, ele é meio complicadinho, mas depois que ele pega o embalo, tem muito isso, né? Mas depois que o carro pega o embalo, ele vai embora, realmente. Mas ele precisa ali, né, de um certo tempo, diferente do carro elétrico. E me fala uma coisa, como que funcionam os carros que são híbridos? Porque daí você tem a potência do carro, do motor a Cê combustão sabe e do como... híbrido, né? Isso mesmo. Do elétrico. Isso mesmo. E você sabe que o motor a combustão, quando você freia o motor, ele começa a carregar com essa energia cinética do freio do carro ou da aceleração, às vezes, ela carrega o motor a elétrico. É tipo uma bicicleta. Sabe bicicleta quando você vai na academia e daí você começa a pedalar e a bicicleta liga? É basicamente isso. Pode-se dizer que De sim. maneira chucra. Pode-se dizer que sim, é um movimento assim, tanto que se você vê naquela telinha multimídia do Corolla Cross, ele fica mostrando o que está acontecendo, tipo, qual motor está carregando qual está ajudando qual. Geralmente esses carros na cidade tendem a usar o motor elétrico. E em estrada, quando é híbrido, né? Eles tendem a usar o motor a combustão. Você quer uma curiosidade sobre carros elétricos que eu não sabia, eu descobri esses dias? Continue. Os carros elétricos, eles têm a velocidade máxima limitada por fábrica e a maioria é 110. Ô, louco, mas que tristeza. Os que andam 110. muito é 120. Porque geralmente... Bom, mas porque tá assim, dentro da lei, né? então, 120. Exatamente, esse é o argumento deles. Mas você sabe por quê? Não. A tensão elétrica, gente, desculpa, eu fiz mecatrônica, mas não lembro se é a tensão ou se é a corrente, mas eu acho que deve ser a corrente, inclusive. Mas a corrente elétrica, ela é muito alta à medida que você aumenta a velocidade. Entendi. Então, ia desgastar muito a bateria. Se você andasse, se você, tipo, vamos dizer que você tem um carro que você consegue andar a 160 por hora e a legislação permite. Sim. O desgaste do motor a combustão a 160 por hora é muito menor do que o desgaste da bateria do carro elétrico. Entendi. E assim, a gente vai dar números aqui, a gente vai comentar quanto custa cada um, quanto custa manter, quanto custa ir para lá e para cá com o carro. Mas do ponto de vista dinheiro de longo prazo, a gente não sabe quanto custa trocar a bateria do carro e quanto dura essa bateria. Então, as marcas ainda não informaram esse valor, Mas sabe? porque nem elas ainda tiveram, acho que, tempo hábil pra poder ter um estudo, acho que, mais aplicado, Ou tiveram, e como ainda está sendo uma tecnologia que a gente chama, né, tipo, daqueles de uso precoce, né, os early adopters, né? Sim. Eles não querem falar porque deve custar muito caro. Mas não
só isso, eu acho que mesmo que, assim, é claro que se eles começaram a fazer comercialização, é porque eles têm estudo sobre e uma média Mas de durabilidade. É triste você pensar, porque o 0 a 100 da já supracitada Volvo XC40, que é full elétrica, é de tipo coisa de 5 segundos. O nosso carro, que é considerado um carro rápido, 0 a 100 é 9 segundos. Depende E assim, do pisando motorista. embaixo. Não, pisando embaixo com tudo. Faz O 0 a 100 do... Tá no manual. O 0 a 100 do Volvo, Da Volvo. é a metade disso. E a Volvo é muito mais pesada. Porque esse é um outro ponto. Carros elétricos ou carros plug-in, eles tendem a ser mais pesados do que os carros normais, porque a bateria pesa muito. Mas faz sentido, né? Não que o motor pese pouco, mas a bateria pesa muito e ela ocupa muito espaço, então... Se for levar em consideração, principalmente os que são híbridos, você tem 2 motores. Então, você tem a bateria e ainda tem o tanque de combustível, né? Normalmente eles não têm step, eles têm aquele negocinho pra você colar o pneu lá e tal, mas eles não têm step, lá fica um espacinho a mais pro motor. Mas se a Volvo sentir no coração... eu não acharia ruim fazer um teste de uma semana com uma Volvo pra ver o que... realmente, né, tem de feedback. A Volvo testando os carros é incrível, né? Nossa, é maravilhoso. Você Vários viu aquele vídeos da Volvo. Colocaram um carro elétrico embaixo d'água e ligaram ele com controle remoto pra ver se acontecia qualquer coisa, não aconteceu nada e tal. Não, e não só isso, os testes de segurança do carro da Volvo. Enfim, maravilhosa a Volvo. Mas beleza, a gente sou de consumo. Vamos sair aqui de 1800, que foi a primeira levada. Apareceu bastante carro dessa época e vamos ali pra 1930, 1900. Você sabe aonde a gente inaugurou o final da segunda onda dos carros elétricos? Não. Ford T, linha de produção em massa. Verdade. Henry Ford começou a popularizar os carros a combustão ali, e aí tinha bastante carro elétrico, só que era carro elétrico mais, por exemplo, sei lá, esse aqui é o carro do leiteiro, esse aqui é o carro do carteiro, sabe? Eram carros com propósito, tipo, Entendi. bondinhos. O bondinho é considerado um carro elétrico, sabia? Faz sentido. Bom, não um carro, mas faz sentido. É considerado um carro elétrico. Mas ele não... Bom, enfim, tá bom. Pra você ter uma ideia de como é antigo o carro elétrico, o trilho de você... Aqueles trilhos de bondinho, trilho de trem também? Sei. A patente dele foi acontecer 30 anos depois do carro elétrico que ia andar nesse trilho. Oxe. Olha o quanto é antigo. É antigo mesmo. Impressionante, né? Mas a eletricidade é maravilhosa. Disse que, lá em 1900 e bolinha, a 1969. indústria petrolífera, os petroleiros, eles tinham muito lobby no governo, então eles meio que foram tipo, não, deixa os elétricos pra lá e tal. A Chevrolet tinha um carro, a GM, né, na América é GM, aqui é Chevrolet. Ela tinha um carro elétrico que era muito, muito, muito bom, era muito bonito, acho que chamava S10, se eu não me engano. Nossa, era a caminhonete. Que nem a caminhonete. Aí apareceu muito, a Ford fez uma Ranger também, só que misteriosamente sumiu. Todos que vendeu a Chevrolet mandou remover, mandou pegar, mandou doar pra faculdade, doar pra museu. Não sabia. Ninguém sabe por quê, é considerado um mistério. A Chevrolet também não sabe explicar. A minha Chevrolet não sabe explicar. Mas a Chevrolet, ela foi pioneira. Falavam que era muito bom, tinha uma autonomia muito boa. O que é raro, né? Aí beleza, acabou, vamos aqui, carro, combustão, o Celtinha, aí teve Chevrolet, Santana, Kombi... Teve uma areia. Teve uma areia turbo. Teve uma areia turbo, que Mas o negócio aí, pegava vamos fogo. voltar para 2004. Não, mas antes disso, já que você tá indo numa linha do tempo, é importante dizer que, olha só, o Brasil também teve a sua atuação, né? Em 1969, Olha! o senhor Gurgel Itaipu, o Itaipu! ele também criou um carrinho elétrico, vida. não foi? O motorzinho. Gurgel Itaipu é o nome do carro. Ah, tá, desculpa. Não, o E400, não é? É João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, desculpa. Isso mesmo. Enfim, mas ele também teve aí a sua participação. O Brasil Verdade, também gente, fez parte dessa revolução. Agora é uma moderna época de eleição, eu não gosto de tocar nesse fato e tal, mas você sabe que a Gurgel, ela faleceu no Brasil em 1993, o ano que eu nasci, inclusive. Que triste. E ela tinha sede no Ceará, e ela faleceu esperando o empréstimo de 20 milhões que o governo do Ceará tinha prometido alguns anos atrás, durante uma promessa de campanha de um senhor que era governador do Ceará, chamado Ciro Gomes. Que coisa. Caso ele lembre alguém para vocês,
Saibam, a Gurgel faleceu por culpa dele, tá bom? Fica aqui minha nota de repúdio. Que dó. Porque aí falam que tudo custa caro no Brasil, mas quando aparece uma empresa e ninguém ajuda também, né? Ah, mas... Porque a Ford, pra vir pro Brasil, ajudaram. Muito, né? Aí pararam de ajudar, a Ford foi embora. A Ford falou assim, não tenho mais aquela... É a Lei Rouanet Porque assim, da ajuda deles. ó, gente, empresa não é boazinha. A gente vai começar a falar aqui da Tesla. Sim. As baterias da Tesla vêm de lugares com produção escrava, igual os tênis da Nike, tá? E Então- fora que a bateria também não, né, é uma coisa que não é assim, tipo, descartou. É, exatamente. Tipo, é sustentável, é o futuro. Eu espero que seja, eu espero ver esse futuro. É sustentável, pero que não mucho. Então, justamente, né? não Porque... tem uma política de descarte das baterias. Pelo menos Exato. eu não achei uma política certa de descarte. Mas a gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Vamos pra Tesla? São muitos tópicos. Menção honrosa feita a Gurgel aqui? A Gurgel, que eu falei errado Parabéns. o nome do homem. Tudo bem. Tudo bem. Mas bora lá, 2004. Teve outro também, mas eu não lembro o nome, tá? Mas o Brasil já teve uns 2 ou 3 carros elétricos, viu? Mas bom, hein? Produzido 100% nacional, BR, full BR. Mas nada que o Brasil produz parece que vai pra frente. A Brasília morreu. Não morreu não, continua aí. Vamos lá, 2004, vai. Nasceu Linha a do tempo. Tesla, tá? A Tesla tinha aquela pegada de startup, capital de risco, que não sei se ia dar certo ou se não ia. Capital de risco com 500 milhões, né? Depois, antes não era. Não? Não, você sabe quem virou o CEO da Tesla e quando virou o CEO da Tesla? Não. Em 2008 só que o senhor Elon Musk virou CEO da Tesla. Antes a Tesla não era do Elon Musk? Ele tava lá, eu não sei responder exatamente, pra ser sincero, eu preciso estudar um pouco mais a fundo a Tesla, mas ele virou o homem forte da Tesla, a figura de poder em 2008, e ele foi comprando posição na Tesla. Não sei se ele tava lá desde o começo, entendi. mas o irmão dele emprestou dinheiro pra ele, o irmão dele tem um rolê de plantar coisas em containers pra mandar pra Marte também. Sim. Mas é muito legal o irmão dele, inclusive. É bem inteligente, ninguém fala do irmão dele, coitado. Né, os dois trabalhavam juntos e tal. Mas enfim, aconteceu a Tesla e ela popularizou demais, assim. O primeiro Tesla existente chamava Tesla Roadster, tá? Era muito bonito o Tesla Roadster. Roadster. Sim, era bem, tipo, de uma pegada um pouco mais muscle car, assim, sabe? Aquelas pegadas mais... Futurístico. Mas sabe o futuro dos anos 80? Como a galera dos anos 80 imaginava o futuro? De volta pro futuro. Isso, perfeito. Inclusive, eu gostaria do DeLorean elétrico. Você já tem uma miniatura aqui em casa, tá bom. Bom, pode ser. Ótimo, gente. A tristeza. Automaticamente aquela música. Turururu. Mas enfim, vai, prossiga. Bom, a Tesla aconteceu. E a Tesla, ela levantou muito dinheiro, porque ela tinha essa ideia do carro elétrico, mas também o carro autônomo. A gente conversou sobre carro autônomo no último episódio aqui de 5G, tá? Ah, sim. E, de fato, assim, ela conseguiu fazer os dois hoje em dia, e até conseguiu entregar mais coisa, tá? E tá criando, né? Só que o rolê da Tesla, a primeira coisa que a Tesla teve que fazer, além de convencer as pessoas que carro elétrico era legal e entrar nessa vibe mais sustentável e tal, eco-friendly, é que você precisa conseguir carregar os carros, né? Que é um probleminha, né? Então, o rolê dela era ir em vários lugares ao redor dos Estados Unidos e colocar aquelas estações de carga. Sim. Agora você vê bastante. Inclusive tem alguns projetos, tem alguns apartamentos, por exemplo, né? Condomínios de apartamento que colocam agora essas baterias, esses carregadores e tal, né? Sim, que é o carregador trifásico. Isso, Porque assim, aquele carregador de carregamento rápido dos carros, ele tem que ter 3 fases, tá, gente? É igual aquelas empresas, indústria, é trifásico. Sabe aqueles 3 fios que você vê no poste? Aqueles são 3 fases. E uma dúvida. Se a gente fosse falar, não, o 220 seria o 330, eu falei isso com um professor de elétrica, ele ficou um pouco bravo comigo. Então, gente, trifásico, só isso que vocês precisam saber. Mas uma outra coisa é que não é toda tomadinha que encaixa no carro, né? Tem que ter, às vezes, um adaptadorzinho. Todos eles vêm com adaptador, tá? E assim, eles recomendam, carrega também no 110, mas eles recomendam carregar no 220. E mesmo carregando no 220, demora muito. Mas muito.
Mas muito. Então, Nossa. tem que ser essas estações que eles chamam de estação de carregamento rápido, mas nada mais é do que uma estação trifásica, para você poder colocar o fio grosso, vamos dizer assim. Pra poder... Porque assim, vem com vários fiozinhos para você carregar, sabe? São várias entradinhas diferentes. Parece Essa um aqui é a negócio entradinha de carregar devagar, tipo, é USB para carregar o telefone, essa aqui é a tomada, essa aqui é o tomadão, sabe? Parece que é o do notebook. Sabe aqueles notebooks Isso, que tem aqueles perfeito. negócios? Então, é igualzinho do notebook, Perfeito. só que numa escala bem maior, né? Perfeito. E você sabe que eu sempre tive uma dúvida que eu gostaria de testar. Todo carro que eu vejo carregando elétrico, eu tenho vontade de testar. O quê? Se dá pra roubar os cabos. Porque o da Fazer Tesla... o quê com o cabo? Tá, ô louco, rouba um cabo na rua da gente, na casa das Rouba um pessoas. fio de né? cobre, né? Então, você acha que esses cabos não devem ser caros? Não, com certeza. Olha quanto custa o carregador do iPhone. Aí você vai no perigo. Mas não que eu queira roubar, a gente tá fazendo que nem uma apologia ao crime, gente. Mas é que o Tesla, que foi o que eu estudei, ele tem um ganchinho que ele trava o cabo e você precisa destravar dentro do carro. Senão ele não desgruda do cabo. Ah, legal. É como se fosse o negócio do tanque de combustível. Você também tem que destravar. Tem uma e tal. garrinha no carro e tal. Legal. Não, é necessário, Então, né? eu não sei se os outros têm. Eu fico curioso pra saber. Realmente, eu tenho essas curiosidades meio estranhas. Viu? Marcas de carros elétricos, a gente gostaria de ter mais informações de forma prática, empírica. Seria interessante. Mas, uma outra coisa também é, por exemplo, você mora numa casa. Você pode comprar essa estaçãozinha de carregamento. Então, você pode comprar a estação de carregamento. No entanto, você também precisa chegar na dona pessoa que toma conta da sua luz ali, a CPFL, no caso aqui de São Paulo, onde a gente tá. Mas, sei lá, a Light, a Equatorial, no Rio de Janeiro. Sei lá, você chega lá na sua distribuidora, da Copel, em Minas. Você chega lá na sua distribuidora e fala assim, olha, gostaria de ter uma rede trifásica na minha casa. Saiba que sua conta vai vir mais cara também. é lógico. Uai, você não vai gastar, às vezes, com combustível e vai gastar com a energia. É o preço do combustível do seu carro. Então, exato. assim... Mas eu digo, tipo, a instalação, assim. A Chevrolet, ela diz quanto é essa basezinha. É 6 mil. Não, a Volvo fala. Eu vi da Chevrolet. A da Volvo, eu não sei quanto a Volvo também tem. Quando você vai comprar o carro, eu tenho o opcional de levar o carregador completo. Um abraço, iPhone. Mas você pode colocar, só que saiba que essa base precisa vir uma rede trifásica, tá? Não dá pra você... Precisa de toda uma preparação. Do lugar e tal. Sim. Então, se você mora num apartamento, o apartamento não tem isso, como é que você vai fazer pra carregar o seu carro? Tipo, o condomínio inteiro vai ter que pagar a tomada do condomínio que você colocou pra carregar? Então... Como é que funciona isso daí? Tipo, é um problema moderno. Eu vi uma... É um problema moderno. É um problema muito moderno, assim, porque eu vi uma síndica de um prédio comentando que um morador ele comprou um da BMW, inclusive, acho que é o i3. Inclusive, tem uma estação de carregamento da BMW num hospital aqui de Sorocaba. Tem sim. A BMW fez em parceria com um monte de gente, sabia? Não Bem é só legal. da BMW, não. É um espaço bem legal. A BMW, inclusive, ela tem umas soluções incríveis para carro elétrico. Eu quero comentar sobre isso depois, quando a gente chegar no preço dos carros. Legal. Mas é importante. É muito importante. Essa parte do muito preço importante. dos carros é bem interessante. É um pouco triste também. Mas, enfim. onde a gente estava mesmo? Lógico. A síndica, ela estava reclamando que um morador comprou uma BMW elétrica e estava carregando e os outros condôminos, tipo, porque assim, o condomínio paga conta de luz, né? Sim. Então, imagine você convencer o seu vizinho que o seu vizinho vai ter que te ajudar a pagar o combustível dele. É um pouco complicado. Então, tipo, como é que vai funcionar isso daí? Não dá. Então, no caso a solução desse, tipo, não teve solução. Ele coloca o carro para carregar na empresa dele, deixa carregando lá enquanto tá trabalhando, o carro tá estacionado e na casa não acontece nada. Mas mesmo assim, é um grandíssimo problema, né? Eu acredito que não é comum nos apartamentos, mas tem projetos novos, mas daí que são voltados... Não adianta, né? Daí, por exemplo, assim, não é comum você ter no apartamento uma parte de carregador elétrico. Então, são esses apartamentos mais premium, vamos dizer assim, né? Sim. E daí eles têm toda uma logística diferenciada, enfim. Mas já tá começando assim, a ter, né? Mesmo nos premium, assim, lógico, é o começo, mas vamos dizer assim, tanto nos apartamentos premium como nesses postos de gasolina, nesses lugares que tem carregamento, primeiro que... Não fica caro, né? Nesses postos de carregamento. Então, que é o carregador de verdade, né? Que é o carregador que chama de carregador rápido. Então, não fica caro. Rápido. Porém,
Qual o número de pessoas que tem carro elétrico em São Paulo hoje em dia? O carro mais vendido elétrico do Brasil é o Chevrolet Bolt e se vende 50 por mês é muito. Mas o governo comprou um Veja monte, bem, né? mesmo assim, 50 por mês é muito pouco pro Não, tamanho é do pouco, Brasil. é pouco. O Chevrolet vende isso, acho que por a cada hora, o Onix. Não, mas é porque é que a gente vai chegar nisso lá na frente. Mas, Então, mas quem imagine, tá ouvindo já tendo imagina, é 50 vendidos caro. por mês. A gente viu o vídeo do cara indo pra Campos com o carro. Ele chegava nas Um estações de chinês, um carregamento. carro chinês sensacional, lindo, parece uma nave espacial o carro. Ele chegava nos pontos de carregamento e os pontos estavam cheios. Daí tinha que esperar. Aí você tinha que esperar. Mas quanto tempo você vai esperar? 4 horas. Não, mas ele esperou tipo uns 45 minutos. Pra sair, pra ir colocar o dele e carregar, que talvez pra carregar o tanto possível tinha que esperar mais 2, 3 horas. Daí ele esperou mais viagem- tipo 1h30, sei A lá. viagem que levaria normalmente, sei lá, 3 horas, se muito, levou 6. E não só isso, tipo, ele chegou lá, em Campos não tem toda essa estrutura. Mas Então então, ele teve no- que ficar indo atrás de posto que poderia ter, porque daí aparece na rota. Aí ele tentou colocar o carro pra carregar na casa. Fez uma gambiarrinha, porque não tinha, obviamente, o carregador na casa, né? Então teve que fazer todo um negócio pra colocar na tomada, pra deixar o carro carregando. Daí o carro demora pra caramba, deixou de um dia pra outro e o carro não carregou direito. Então, são transtornos que tem que ser levado em consideração. E É uma assim, coisa pra muito você comum. viajar, você tem que se planejar. Mas o meu ponto que eu tava fazendo é no sentido de que mesmo esses apartamentos mais caros que já tem, não tem todas as vagas. Então, se todo mundo tiver carro elétrico, não tem como resolver. Ah, não. A rede elétrica atual do mundo não suporta. Não. Ela não suporta, mas nem de longe. Ah, mas olha a Então crise tem que tá bastante tendo, né? gente que diz que esse rolê de carro elétrico é moda, que isso tá vindo, tipo, que é tão poluente quanto, porque não queima combustível fóssil, mas as baterias não têm descarte. É porque é com lítio, né? E a eletricidade está cada vez mais cara. Por exemplo, na Europa a coisa tá bem feia do ponto de vista elétrico. Na É o que eu ia Califórnia, falar agora. na Califórnia, eles proibiram os carros até 2030 e tal, não pode mais vender carro a combustão, mas mês passado eles mandaram um comunicado pedindo para as pessoas pararem de carregar os carros, porque tava tendo falta de luz. Não, eles comunicaram, saiu um outro Sabe, comunicado falando assim, olha, pode ser que vocês fiquem sem energia por uns períodos, assim, um racionamento. Então, me parece um pouco ruim. Agora, tem uma solução melhor que de novo a Tesla tá fazendo? Tem, que são bases de carregamento para os carros com aqueles painéis solares. Daí As é placas legal. fotovoltaicas. Então, Mas daí veja bem, também é poluente de uma certa forma, porque pra produzir é super poluente, de né? fato, de novo, tem gente dizendo que isso vai ser só a terceira onda que veio e vai passar, igual passou as outras duas primeiras, lá de 1800 e 1900, essa vai ser dos anos 2000. E tem gente que acha que esse é o futuro. Eu gosto de acreditar que é o futuro, mas do jeito que está se formando, é um futuro um pouco limitado, porque se você coloca no GPS do carro, por exemplo, a Volvo tem isso, e acho que a maioria dos carros tem, tá? Elétrico, se você coloca no GPS aonde você vai, ele dá uma rota que passe por postos que tem esse carregamento. É que Assim, ainda é limitado, né? E a gente tá passando por um período um pouco complicado justamente por conta dessa crise energética, elétrica que tá tendo. Então, vai ficar um pouquinho complicado de conseguir expandir. De fato, vai ficar assim. E como investiu-se muito pouco em fontes de eletricidade sem ser as renováveis, por exemplo, não estão fazendo mais energia nuclear, por exemplo, usina de energia nuclear. A Europa está vivendo a base de carvão. Começaram a queimar carvão. Então, olha que curioso, você está queimando carvão para você ter eletricidade para carregar o carro elétrico. E isso é realmente um pouco preocupante, né? Um pouquinho Porque contradizente. tudo que você está fazendo é mudando a fumaça de lugar. Mas a fumaça continua indo para a camada de ozônio. Ou, como diria um amigo meu, de aerozônio, que é o negócio que você passa embaixo do braço. Meu Deus do céu. Enfim. Meu Deus. Mas enfim, contamos a história do cara de Campos já, né? Contamos a história do cara. E ele tentou fazer de novo com outro carro, que não era uma marca chinesa, era uma outra marca. E também deu o mesmo BO, a mesma dor de cabeça, porque não tem estrutura. E assim, gente, tem algumas cidades, tá? Aí são cidades, não são estados, não são países, tá? Eu não sei como funciona lá fora, mas aqui no Brasil, em São Paulo, se você é dono de um carro elétrico, 100% elétrico, o rodízio não se aplica a você, tá?
Existe uma coisa em São Paulo chamada rodízio, tá? Tem um dia da semana que carros com final de placa, número e número, não podem passar por certas partes da cidade. Isso não se aplica a você se você tem um carro elétrico, tá? E uma outra vantagem é que tem cidades que você não paga IPVA. Mas daí, né, Só que assim, vê o preço do Só que carro. assim, por enquanto. É assim, tem muita base de carregamento, algumas em shoppings, outras até espalhadas pela cidade mesmo, que a prefeitura colocou em São Paulo, por exemplo, que você não paga para carregar o carro. Mas eu acho que é uma E assim, iniciativa, né? Um incentivo. É né? pra dar uma força, uma hora a mamata acaba. Só que assim, aí falando daquela galera que já é aquela classe A, né? Não é a gente aqui. Não, é Mas a mais, né? Olha que rolê top. Você coloca um painel fotovoltaico na sua casa para você economizar na conta de luz e você coloca uma base de carregamento do seu carro elétrico na sua casa. Então você indiretamente está usando a energia do sol para carregar o seu carro. Isso é o melhor dos mundos. Eu não estou dizendo que é o menos poluente, eu não estou dizendo que é o mais barato, eu não estou dizendo que é o mais sustentável do ponto de vista social, do ponto de vista estrutural, né? Mas do ponto de vista tecnológico, que é o negócio do podcast, eu acho sensacional. Não, eu falo isso com o olho brilhando. Não, é muito legal. Eu vi uma foto, lembra que eu mostrei pra você, do Tesla carregando Sim. embaixo de um painel solar, que é lindo. Em São Paulo não dá pra ter isso muito na casa, levando em consideração Mas o preço beleza, metro quadrado. vamos aqui, ó. 2008, Tesla começou a ficar muito famosa, veio Model S, Model X, caminhonetinha que quebrou o vidro na apresentação, mas eu acho que foi proposital. Ou não, nunca saberemos. O cara pegou, colocou o carro num foguete, mandou no espaço. Mas aí em 2008 começou a chegar La China. Sabe quem foi a primeira de La China que até pousou aqui no Brasil e tá fazendo carro elétrico a rodo? Quem? A Jaque. A Jaque! Não é aquela sua amiga Jaqueline, não. É Jac, a Jaque. Jaque Matters. E sabe em parceria com quem que a Jaque fez isso? Quem? A Volks. Com a Volks. A Volkswagen. A Volks, sabe? ela tem a Kombi nova e ela é 100% elétrica. Verdade. E ela ficou a coisinha mais linda. Ela ficou muito bonitinha. Eu compraria uma Kombi, eu e o Clóvis, aquele filósofo famoso. Eu comprei uma Kombi. Você não vai comprar Pra que eu comprei? Eu não sei. Você não vai comprar uma Kombi. Mas enfim, já vimos quem manda nesse podcast. Né? Sem Kombi, pelo amor de Deus. Mas beleza, ela fez, já que é uma empresa chinesa, ela fez uma parceria com a Volkswagen e ela trouxe aqui pro Brasil já que eu esqueci o nome, J alguma coisa, tá aí na lista, a gente vai lembrar. Jaque EJS1. É bem pequenininho, é um compactinho, sabe, ele é feito em cima da base de qual carro? Up. Por isso que ele é pitiquinho, porque ele é bem pequitiquinho. Então, mas esses carros serem muito pitiquitinhos é proposital. Mas porque quanto menor eles forem, mais autonomia você vai ter. Porque você vai ter que carregar menos peso pra lá e pra cá. É muito pequenininho, né? Verdade. Não cabe eu e o nosso cachorro. Verdade. Depois do almoço de domingo, sem chance. Nossa senhora, não cabe uma perna minha. O porta-malas desse jaquezinho é muito simpático ele, mas o porta-malas tem 150 litros. Nossa senhora, não cabe a sacola que eu vou no mercado. Eles recomendam para colocar compras de mercado mesmo, exatamente. Mas é bem pequenininho. O carro ele tem 4 pontos de cinto, não tem 5. Nossa E é muito, eu acho, caber 4 pessoas. Mas, então, eu ia falar isso agora. Já que ela trouxe isso pro Brasil, ela foi uma das primeiras da China. A China tem muitas outras. Tem esse bonito que a gente falou, é BYD Han, o nome do carro. Que não parece o nome do celular da Xiaomi? Esse negócio aí. Acho que é BY Han, não é? Uma coisa assim? É BYD, que acho que é... BYD. Build Your Dreams, que é o nome da marca. YD, Build Your Dreams. Essa marca ela é super antiga, tá? Ela não é modernosa, que ela se reinventou, fez um rebranding. E os carros são lindos. Nossa, é lindo os carros, são muito bonitos. A tela vira e tá, é impressionante. Não, e a tela é gigantesca, a gente adora a tela. Nossa, é muito, muito legal o carro. É uma TV de tubo, assim, né? Mas terrível por conta Mas assim, disso, pra né? viajar pra longe é terrível. Se você é aquela pessoa que você roda, tipo, 20 km por dia na sua cidade... Vai pro trabalho e volta. E você tem a condição...
Top, parabéns. Pega o carro elétrico, você vai economizar muito. Eu já vou chegar nessa conta pra você. Não sei na hora de trocar a bateria, não sei na hora do seguro, não sei na hora da revenda. Acho que vai ser horrível revender. E mas manutenção, né? já tem mercado de carro usados, de carro elétrico, sabia? Nossa, mas já? Já sim. Opa! E assim, desvaloriza demais. Muito. É porque não tem mercado, né? É uma ainda coisa. não entrou na tabela FIP. Ainda não tá que nem o Uno super valorizado custando 100 mil reais. Ele Ou não Maré. teve o seu. O Maré valorizou, tá 50 mil reais, meu Deus do céu. Bom, mas vamos lá, segue o rumo. Então, vamos aqui, a gente já falou muito dos desafios, né? Falamos aqui um pouco dos benefícios também, tem até o benefício fiscal. de fato. Particularmente, tipo, se eu tivesse dinheiro, porque precisa ter pra poder ter um carro desse, porque não é barato, eu teria um híbrido. Eu acho que um híbrido seria interessante, porque eu não precisaria ter 2 carros, entende? Então, mas eu já vou chegar aí. Vamos falar dos carros agora, dos preços? Bora pros carros. Aliás, um pouco antes eu coloquei a tabelinha com a conta do preço do quilowatt. Aqui no Brasil custa em média R$5 a gasolina, né? Então, calculando que a gasolina tá em média R$5, tá mais, né? Tá mais. Mas tudo bem, É tipo... que eu fiquei pra ficar redondo, sabe? Tá. E percorrer 480 quilômetros na gasolina... Sabe por que 480? Não entendi. Porque é, por que porque é a 480. autonomia máxima do Tesla Model S. Ah, entendi. O Tesla Model S de tanque, eu tô fazendo aspas, tá, gente? Tanque cheio, ele consegue rodar a autonomia máxima dele com a bateria até descarregar em 480 km. Lembrando que se descarregou a bateria, meu bem, não tem... Não em todos. Calma que a gente vai chegar lá. Conta aí, vamos lá. Ó, custaria em média R$220, certo? Pra carregar o carro. Pra carregar... Não, pra... Pra abastecer com combustível, né? Isso, é. Agora, fazendo as contas, o valor mais barato em menor alíquota para quilowatts, Uhum. no Brasil é de 90 centavos. Então, vamos dizer que o litro... O quilowatt. O quilowatt do seu... Que é o equivalente ao litro. Que é o equivalente ao litro, combustível. exato, o que eu quero dizer. Para carregar a bateria de 90 kW da Tesla, custaria 100 biruliros. 100 reais. 100 reais. Então a gente chegou à conclusão aí que tá, tipo, na metade, um pouco menos da metade, né? E assim, eu tô sendo um pouco injusto aqui. Eu tô calculando a gasolina muito barata, eu tô calculando a luz um pouco mais cara do que o normal. Pra eu ser minimamente injusto. Mas tem uma outra conta que eu não cheguei a colocar aqui na pauta. Mas assim, imagine que você é um motorista de aplicativo, tá? Rico, porque você vai ter Nossa! Mas imagine que você é um motorista de aplicativo. Em média, os motoristas de aplicativo tendem a rodar 200 a 250 km por dia dentro da cidade, tá? Certo. No final do mês, rodando isso todo dia com o carro a combustão, você gastaria um pouco mais de R$1.500 a R$1.700. Eita, beleza? Tá caro, hein? Por mês, tá Meu bom? Deus. Num carro elétrico que você tivesse a oportunidade de carregar na sua casa durante a noite, numa 220 mesmo, e aproveitar esses postos de carregamento rápido, que por enquanto tem muitos de graça, você conseguiria diminuir o seu custo de R$1.700 para no máximo R$400. Ou seja, por mês eu estaria economizando R$1.300. Realmente. Então, ao longo de um ano, a gente está falando aí de uma economia de 15 mil. Então, no mundo onde o Uno está custando 100 mil e a gente vai trazer modelos de carro ali que tem até 150, tá começando a ficar pareio, não tá assim tão feio não, tá? Não, então, Lógico, a gente não sabe o preço do seguro. Eu tentei fazer uma simulação, não consegui. Faltou um pouco de preparo aqui, desculpa, gente. Deixa nos comentários que eu respondo você com a simulação, qualquer coisa. Ou pergunta pra corretora aqui do lado, ela faz pra vocês. Alô, acessem. Ela tá me olhando super feio, porque eu tentei fazer sem ela. Mas caçamba, você... Foi mal. Então, Um dia foi corrido aí, hoje. Poxa. Enfim, mas vamos lá, eu quero falar o preço dos carros. Então, nesse mundo, vale a pena. Se você não viaja pra longe, ou se vai ser o seu segundo carro pra ir pro trabalho... Isso, o que eu ia falar. Vale a pena demais, tá? Me dói um pouco dizer isso, porque eu acho muito legal a ideia do motor. Eu fiz mecatrônica, tá, gente? Eu fiz mecânica. Então, eu gosto muito dessa ideia, mas é o futuro.
Talvez. Tem muita tecnologia, os carros elétricos já vêm mais embarcados com tecnologia. Eles são mais modernosos. É o mínimo, né? O lance do torque instantâneo, ele melhora o trânsito de um jeito absurdo, porque você tá parado no semáforo, você não sai a 2 por hora e vai indo pra 5, 10, 20, 30, 50 por hora. Não, você sai a 20, já tá a 50, virou, tá 100. Mas eu acho meio perigoso isso. É perigoso, mas até o momento que todo mundo tenha. Aí virou normal. Não, mas daí... Aí você adianta o trânsito. Mas tá bom, é um futuro. Mas vamos lá, preços, convidada. Finalmente vamos pro preço. Essa parte me deu trabalho. Nossa, porque a gente... Nossa senhora, porque a gente acha super... Tipo, por exemplo, eu acho super legal, super cool. E eu gostaria de ter um carro híbrido, assim. Mas, meu Deus do céu. Olha, gente, é uma coisa, viu? Bom, mas vamos começar por quê? Pela Volvo, porque é isso, né? Eu gosto da Volvo. Homenagem a você, eu comecei pela Volvo. Obrigada, é porque é V de Vitória e a Volvo, entendeu? É meu sonho ter uma Volvo, mas tá distante esse negócio, viu? Ó, a Volvo XC40, que ela é híbrida, né? Não, essa é 100% elétrica. Não, é a 100% elétrica. Arrumando aqui. Olha quanto custa. Ela custa a bagatela de 450 mil reais. Gente, apenas. Um disclaimer aqui, tá? Esse podcast é gravado no estado de São Paulo e é que a gente tem um imposto um pouco maior em cima do carro. Então, se você vê o preço normal um pouquinho mais baixo, é porque se você tentar comprar aqui no estado de São Paulo, ele coloca uns 5, 6 mil acima, tá? Mas é mesmo assim, né? Mas 5, 6 mil acima pra quem vai pagar 450, né? Nem é muito. É o preço do Porque carregadorzinho. 6 pau é o preço do É carregadorzinho. um peido pra quem já tá cagado. Deus o livre, 450 mil, gente. Senhor Jesus Cristo. Autonomia de 418 quilômetros. Pode ver o Tesla, o Model S da Tesla, ele tinha... Ele 480. tem 480, você vê que a Volvo, ela é um carro maior do que o Tesla em tamanho, assim, em porte, em peso. E o preço a pagar por você ter um carro maior elétrico é uma autonomia menor. Ainda assim... Eles têm uma bateria muito parecida mesmo. Aliás, inclusive, é uma coisa que eu gostaria de contar pra vocês. Sabia que você consegue achar todos os blueprints, todos os projetos dos Teslas online, pode baixar? É tudo open source, é tudo free to download. Verdade. Se eu tiver o dinheiro suficiente, a competência, os engenheiros pra fazer um carro igualzinho o Tesla, eu consigo fazer, eu não vou ser processado por isso desde que eu não use o logo da Tesla. Nossa, amor, constrói um fazendo um favor. Você pode aprender? E o Elon Musk disse que ele fez isso, eu não sei. Pode ser parte do branding deles, mas ele diz que ele fez isso pra... Ele falou, se alguém quiser fazer, pega e faz. É igual a Volvo fez com o cinto de segurança? Igual a Volvo fez com o cinto de segurança. Legal. Falou, esse negócio é tão importante que eu prefiro que todo mundo use. Uhum. Não, é legal, viu? Por isso... A Cadillac fez com o motor elétrico de partida do carro. Então, poxa. Bom, o próximo é um Peugeot E208. Sabe o 208, aquele bonito, que tem uns dentinhos, tipo de vampiro na frente? É o vampirinho, tá. Ele é bem mais em conta comparado, assim, não bem mais em conta, mas ele é mais em conta comparado com a nossa querida Volvo, que o valor dele é de 260 mil reais. Uhum. Ele tem uma autonomia de 340 quilômetros. Você vê que é bem menor, né? Não dá pra chegar no Rio de Janeiro. É bem menor. E, uma coisa que eu não falei, vou voltar. A Volvo faz o 0 a 100... Ô, louco. É o 0 a 100 em 5 segundos? Torque de 60 kgf. Meu Deus. E daí... É potentaça. A Volvo é linda. E o Peugeot, ele vai de 0 a 100 em 9 segundos. É igual o nosso. Igual o nosso. O nosso combustão. Mais ou menos. Mas, enfim. Aí a gente vai ter o Nissan Leaf. É Leaf que fala? Isso é Leaf. Leaf de folha. Aldeia da Leaf, lembra do Naruto? Enfim. Esse, inclusive, o Nissan Leaf, gente, eu gostaria de fazer essa experiência eventualmente. Eu vou convencer a convidada. Vou convender. Mas na Unidas, na Movida, dá pra você alugar Nissan Leaf. A gente tem um podcast aqui sobre aluguel de carro, se vale a pena. Sabia que na Unidas dá pra você alugar? Olha só, eu não sabia disso, mas eu queria a Volvo. A Volvo não tem essa possibilidade? Não sei, a Volvo não sei. Eu quero a Volvo. A Volvo é muito cara. Eu quero a Volvo. O Nissan Leaf, ele tá saindo no valor de 300 mil. Ele tem uma autonomia... Nossa, a autonomia dele é meio michuruca. 272 quilômetros. Mas você sabe por quê? Não. O Peugeot, que a gente falou ali acima, ele pesa um pouquinho mais de 1.300 quilos, assim. Tá. Já o Nissan Leaf já tá ali chegando nos 1.600 quilos. E a Volvo?
A Volvo, eu não sei. A Volvo deve ter isso também. A Volvo, ela consegue ser um pouco mais maior, com porte, e ao mesmo tempo não muito pesada, porque ela, tal qual a BMW e a Audi, que eu também coloquei na lista pra gente passar um pouco de raiva, eu não coloquei só carro muito caro nem muito barato, fiz uma média, eles usam um material mais premium, umas fibras diferenciadas, aqueles negócios de fibra de bambu, sabe? Fibra de carbono. Que é muito mais leve, muito mais resistente e dá essa ideia de robustez. Entendi. Já, por exemplo, sei lá, a gente vai falar aí Eu gostei do robustez. A gente vai falar, o Peugeot, por exemplo. O Peugeot top de linha, não sei das quantas, com motor completo, a combustão, ele tem um acabamento diferente desse Peugeot elétrico. Ah. E é justamente para você remover peso. Entendi. Você precisa remover peso. Esse Nissan Leaf, ele é muito bom, ele foi um dos primeiros aqui no Brasil. Tá. E é legal, porque você pode alugar um eventualmente, mas ele é muito pesado. Então, por isso ele sofre com a autonomia. Entendi, mas é uma autonomiazinha michuruca. Quanto? 272 quilômetros. É pouco, né? É Dá pra ir em São pouco. Paulo e voltar a se pá. Se pá, entendeu? É bem difícil. Porque não dá pra você ficar com 10% de bateria. Imagina 10% de bateria na estrada. Senhor Jesus, você soa frio. E o 0 a 100 dele é em 8 segundos. Tipo, ok. Mas o 0 a 100 eu acho que nem é uma coisa que importa tanto. É lógico, se ele fizer um 0 a 100 em 20 segundos, porra, daí é difícil. Mas, tipo, eu acho que dentro da casa de 0 a 10, assim, tá ok. Mas eu acho que a autonomia é uma coisa bem importante pra esse tipo de carro. Depois a gente vai ter o Renault Zoe Zen. É Zoe Zen mesmo? Zen é o modelo, Zen é a versão mais barata. Porque a Renault, ela tem o Zen e ela tem o Iconic, acho, se eu não me engano. Todos os carros dela é assim, até o Duster, todos esses carros. Entendi. Aí o Zen costuma ser o mais barato. Ah, tá. Bom, ele custa 210 mil, é um preço ok, não é barato, mas... Mas assim, a versão Zen, gente, imagine que você tá dentro de um Sandero de 2008, tá? A galera reclama demais da acabamento. Eu retiro o que eu falei. O Renault Zoe, ele vai ficar topzera, bonitinho, igual do comercial que você tá assistindo, com a versão de 270 mil, tá? Eu coloquei a versão Zen para mostrar que existem versões mais baratas. Lembrem que a gente vive num mundo que o Uno custa 100 mil. Tá tudo muito caro. Vamos lá. Bom, mas enfim, 210 mil. Legal. Tá? Ele tem uma autonomia ok, uma autonomia de 385 quilômetros, não é uma autonomia ruim. Bom, o 0 a 100 dele Ele tem um motor bem fraquinho, né? Padrão Peugeot, né? É justamente por isso, padrão Renault, quis dizer, né? O padrãozinho Renault. Eu gostaria de parar um pouco pra gente falar um pouquinho do 11 segundos antes de perder o fio. Do Renault Zoe, porque ele apareceu num salão de automóvel, ele foi muito aclamado, fizeram um auê muito grande pra trazer ele pro Brasil e tal. Então ele conseguiu ser bastante testado. Ele, o tempo de carregamento dele, tá? Num carregador rápido, vai naquele topzera, trifásico que tem aqui no hospital da Unimed. Se você quiser plano da Unimed, eu falo com quem mesmo? Fala comigo, Victoria Galeno, www.convêniodesaude.online. Faça já a sua contratação. Mas enfim, se você deixou o carro pra carregar lá, porque você ficou esperando no hospital, você até disse, deixa o carro carregando, né? Top. É uma boa ideia. Não é ruim. Ele tem um motorzinho menor, tá? O do Tesla, ele tem 90 watts, se eu não me engano. Esse é 40, é bem menos que a metade, então é um motorzinho bem pequenininho, elétrico. Ele carrega em mais ou menos umas 3 a 4 horas. Nossa, no carregador que rápido. ótimo, no rápido. No carregador 220, com aquela gambiarra, tudo feito na sua casa. Porque nas casas, inclusive, tem 2 tomadas 220 só, né? Nossa, na tomada que tem no banheiro. Aí você fez toda aquele gambiarra pra você conseguir carregar o carro. Demora, em média, e aí eu tô falando em média... 2 dias. Não. Eu acho que é coisa de 12 a 13 horas. Ainda assim é bastante muito tempo. Verdade, mas eu consigo chegar do trabalho, carregar o carro e ir pro trabalho no outro dia. Tá, mas mesmo assumindo que eu não vou gastar toda a bateria no dia também, né? Você tem que ter várias variáveis aí. Não é um carro uma boa opção. Não se você vai rodar pouco, é ótima. Mas se você for carregar no carregador 110, a gente tá falando de uma carga que demoraria 29 horas. Pra você carregar um carro com uma bateria que é menos de 2 vezes, é mais de 2 vezes menor do que a do Tesla. Meu Deus do céu. Tá bom? Céu. Então, a gente não tá falando aqui de Volvo, de carro elétrico grande, não. O Renault Zoe é pequenininho. Ele é tipo o Jaque. É tipo o Jaque. Tá, nossa senhora, parecida.
Poxa, Renault, por que você faz essas coisas? Calma que a gente vai chegar no Kwid. Vamos lá, segue aí. Bom, aí depois a gente tem o Fiat E500, que é o antigo Cinquecento, né? É o novo Cinquecento. É o novo Cinquecento, né? Uma gracinha Cinquecento, mas é outro carro pequenininho também, mas tudo bem. Ele sai 260 mil, tá? Ele tem uma autonomia de 320 e um 0 a 100, louco, um 0 a 100 de 11 segundos também. Ele tem um motorzinho bem fraquinho. E é um carrinho tão pequenininho. Poxa vida. Bom, o próximo carro é o Chevrolet Bolt. Eu quero que ele faça um 0 a 100 muito rápido, porque ele tem o nome de Bolt. Mas você sabe que o Chevrolet Bolt, ele é, além de ser o carro mais vendido do Brasil 100% elétrico, ele também é considerado o melhor. Verdade. Ele é considerado o melhor e, assim, não tem como você comparar com a Volvo, não tem como você comparar com o Audi. Sim, mas dentro do carro da Mas, categoria assim, dele... custo, benefício, o que cobra pelo que entrega é o melhor. Olha só, por isso que o governo comprou um monte. Ah, é? É. Sério? Comprou? Comprou. Poxa vida. Pois é. Tanta gente com fome. Que coisa, né? Vamos comprar carros elétricos. É cool. É sustentável. Sabe quem comprou caminhões elétricos da Volks? Quem? Um monte? A Ambev. Ah, mas da Ambev tudo bem, né? Uma empresa privada. O Mercado Livre, no México, a maioria das vans... No México. Todas as vans novas que o Mercado Livre tá comprando no México é tudo elétrica. Ah, é legal, mas daí é Tem uma episódio empresa sobre o Mercado privada. Livre aqui também, hein? Dá uma olhada. Muitos hiperlinks. Bom, mas enfim, o Chevrolet Bolt custa 299 mil. Gente, esse valor, tá? Não é que eu tirei dos meus pensamentos, tá? O Chevrolet Bolt, na verdade, o 2022, né, que você pode comprar, ele custa 270 mil, você acha até por 250, dependendo do seu estado. Mas a Chevrolet lançou o modelo 2023, agora semana passada, e ainda não tá muito claro o preço. Mas assumindo que o reajuste normal é de uns 10% a 15%, ele vai ficar nessa casa dos 300 mil, tá? É preço. Bom, mas vamos lá. Então, ele sai por 299 mil. Ele tem uma autonomia bacana. Ele tem uma autonomia de 420 quilômetros, o que é bem legal. Não, já tá batendo no Volvo ali, Ok. ó. Passou o Volvo. Mas é pequeno, né? E ele tem um 0 a 100 de 8 segundos, o que é bom também. Então, é um carro realmente médio. Então, caro. exatamente, ele fica ali na média. Ele não é ruim em nada. Ele não tá tem na um média. preço de 500 mil. Ele não tem um 0 a 100 de 12 segundos. Ele não tem um porta-malas pequenininho de 150 litros. E uma outra coisa legal dos carros elétricos, tá, gente? Os híbridos não tem, mas os elétricos têm. Sabe aquele tubão que tem no meio do seu carro? Eles disfarçam na frente, mas se você vai atrás, você vê aquele tubão. Os elétricos não têm, tá? A raiva de quem já viajou no meio, né? Dá pra ver, dá pra sentir. Sofrido. Bom, aí temos o Caoa, né? O Arezzo. Arizo. A dona Arezzo mentiu pro Imetro, falou que o carro anda mais do que realmente anda. Porque assim, tem a autonomia que as empresas marcam lá no site delas, bonitinho. Tá. E tem a que o Imetro calcula baseado no teste de verdade que na eles conta fazem. de Joule, na conta Tá. de potência elétrica e tal. Então não fecha a conta. E, assim, tem alguns que não fecham a conta. Tem alguns que fecham a conta ao contrário. Tá. Por exemplo, o da Chevrolet, o Imetro fez uma conta e passava de 440 a autonomia. Mas a Chevrolet comunicou 420. Parabéns pra Chevrolet, Mas que eu tá ali acho- se resguardando. E não só isso, é importante ela colocar uma porcentagem abaixo, porque, por exemplo, o brasileiro, ele fala, mas dá, porque ele tá acostumado com o tanque reserva, então ele vai achar, o carro elétrico vai ter um tanque reserva. Então, gente... Mas assim, se você pega, por exemplo, uma ladeira, se o carro não tá muito cheio, dependendo do clima, dependendo da temperatura, Variáveis. ar-condicionado ligado ou não, essas coisas, a bateria ela vai se alterando e pode durar mais ou durar menos. O carro ele recalcula pra você. Se você coloca uma rota no GPS, além dele traçar uma rota tentando te levar pros postos de carregamento, ele diz pra você com quanta bateria você vai chegar, uma estimativa de quanta bateria ele vai gastar, quantos quilômetros ele tem com aquela bateria. Não, é importante ter esses dados, é necessário, né? Mas vai lá, segue. Bom, mas vamos Arizo. lá. O Caoa antigo, não, eu tô querendo uma. O Arizo 5E. Ele tá na casa de 170 mil. Então, o preço é muito bom. Tá? Então, eu ia falar isso pro agora. carro que porque é um sedanzão, assim, é bonito.
Eu pensava que... Ah, é verdade, é sedanzinho, né? O Arezzo é como se fosse, sei lá, o equivalente ao... Sedã. É o sedã. É um sedã. E tem bunda. Isso. Ele tem uma autonomia razoável de 322 quilômetros, então tá ok. Ele faz um 0 a 100 em 8 segundos, então ele também tá ali numa casa muito boa. Então é que por um carro com motor elétrico, os carros que fazem em mais de 10 segundos é porque estão travando ali para aumentar a autonomia, tá? Porque o normal é a Volvo fazendo ali a menos de 5 segundos. Porque eu coloquei 5 ali para arredondar, mas é 4.8. Viu? Eu quero uma Volvo. Você tá querendo uma Kombi? Eu quero uma Volvo. Olha a diferença, né? Ele nos outros episódios, pra quem tá chegando agora, teve um episódio que ele pediu pão. Aí, ó. Tá eu pedindo uma Volvo. Segue, Maria. Aí a gente vai ter o Jack EJS1. Que é o supracitado, que é coloridinho. Feito em parceria com a Volks. Ele tem... É Solaria, eu acho o nome da empresa da junção das duas. Não sei. Então, enfim, ele custa 170 mil e ele Inclusive, tem uma gente, autonomia de 300 quilômetros. Desculpa interromper, mas a Volks, em resultado dessa parceria que vai lançar depois, fez 2 carros, o ID3 e o ID4. E a Kombi elétrica. E a Kombi é muito fofinha. É muito legal. É lindo por dentro. Todo modernoso, todo branco, né? Mas o acelerador, ele tem um símbolo de play e um freio de pause. Ai, que fofo! É toda uma identidade visual pro carro. É muito bonito esses ID. Se vocês puderem pesquisar, ID3 e ID4, vale a pena. Eu não coloquei aí na lista porque não tá vendo aqui no Brasil. Então não compensa. E Malemar tá vendo na Europa também. Ainda mais agora com falta de energia. Isso, um pouco, né? Mas vai lá. Bom, a gente tem o Renault Kwid E-Tech. E o Renault Kiwi. O Kiwizinho de 150 mil reais. Autonomia michuruca de 270. Tô brincando. Mas é uma autonomia baixa, né? Menos de 300 quilômetros é baixo. É muito pouco. E é isso. Essas são as informações que eu tenho do Kwid. Esse ainda não tem, porque ele é muito novo. Entendi. Não tem muitos testes. Tem os que a Renault fala, mas assim, puxada de orelha feita caô, tô fazendo aqui a Renault também, mas caso quiser patrocinar a gente, eu retiro o que eu disse. Mas vamos lá. Eu sou totalmente aberta a poder dirigir carros elétricos. Sensacional. Bom, eu vou pular um carro para voltar depois nele, tá? Então eu vou falar da BMW i3. Obrigado. No valor de 340 mil. Uma autonomia de 335 quilômetros. E um 0 a 100 de 8 segundos. Tá meio fraca essa BMW. Essa BMW, ela é toda diferentosa. Pesquisem ela depois, tá? É muito bonitinha, ela tem as rodinhas mais finas. Ela usa aqueles materiais especiais para ser ainda mais leve do que os da Volvo. Mas não conseguiu ter um 0 a 100 bom, né? Mas 8 segundos tá ótimo. Mas e ela tem a velocidade travada de 110 km por hora também, tá? Sim. Mas eu não A maioria tem. Mas ela tem uma coisa muito legal. O quê? Ela, embutida nela, tem um motorzinho a combustão de gasolina de 5 litros. Caso dê algum ruim. Se acabar a bateria do seu carro, esse motor ele não serve para você carregar o carro para lá e para cá, não. Ele serve para carregar o motor elétrico. E um motor com 5 litros de gasolina consegue carregar ali o motor elétrico para uma autonomia de mais uns 100 quilômetros. Agora sim. Então, esses BMW. 300 e quanto mesmo? 335 se transformam. São expandíveis a mais de 400. Legal. Não, daí ok. Eu não esperava menos da BMW, né? E assim, a BMW ela tem umas soluções impressionantes. Essas estações de carga que ela tá espalhando para lá e para cá. E é tudo modernosa. Os equipamentos. Ela tem tentado fazer muita parceria com o governo para zerar imposto do carro. Para incentivar, né? Então, é muito legal mesmo. Legal. Essa BMW, ela tem os materiais, são ultra premium, assim. Ela é muito difícil de produzir, por isso que ela custa caro. Mas daí, se você for levar em consideração tudo que ela oferece e tudo mais, vou comprar? Não, mas 335 mil, mais barato que uma Volvo.
Sim, e de fato... E uma BMW, pô. E assim, de fato, existe o problema das estações de carregamento. Esse caso da síndica que eu mencionei agora antes, né? O condômino, ele tinha uma BMW, essa i3. i3. Que é muito legal, é muito bonitinha e tal. E ele, antes de começar a carregar na empresa, ele estava carregando num restaurante que tinha essa estação de carga da própria BMW, lá em São Paulo. Legal. Só que o dono do restaurante reparou que ele ia ter que pagar a carga do carro, né? Porque a conta de luz vem no nome do restaurante. Não vem no nome da BMW Mas como do que cara. funciona quando tá no posto de gasolina? Eu falo posto de gasolina, mas agora eu não sei mais falar. É posto de combustível. Posto de combustível, tá. Autoposto, né? Autoposto. Enfim, mas como Então, funciona? Tipo, é tipo um paquímetro, tu usa e daí ele vai fazer uma conta ali no quanto deu e tu paga? Os que eu vi vídeo, que são os da Tesla e tal, aqueles famosos, que tem todo um desenho, vai estar aqui na capa do podcast. Esses você coloca, é tudo online, bonitinho, você tem sua conta da Tesla, vai cobrando de você. Não, mas e tipo posto? Mas esses do posto, Piranga. eu não vi. A gente precisa ver isso daí. O que eu vi no shopping, lembra que a gente foi lá no shopping? Lembro. Não tem nada. Era do shopping. Você desencaixa lá o negócio, encaixa e usa. Não, então, por isso que eu tô perguntando, porque, por exemplo... Inclusive, esse negócio de desencaixa e encaixa, o padrão da tomada, se você sofre para carregar o telefone, se cada um tem a sua, imagine os carros. Nossa Senhora. Nesse vídeo que o cara foi para Campos, o primeiro posto que ele parou para carregar o carro, além de ter que ficar esperando quase 1 hora para vagar um espacinho para carregar o dele... Nossa, que tristeza. Ele ficou mais 30 minutos tentando encaixar os cabos porque não conseguia. Porque assim, o porta-malas, não é que não tem o step só para ocupar com bateria. Ele tem carregador. Tem fio e cabo e conector e não sei o que. É praticamente você ser o baterista da banda, sabe? Você tem um monte de coisa. Coitado. Mas beleza, segue, BMW. Bom, BMW, então, né, se você for analisar, comparar, tipo, qualidade com qualidade, vamos dizer que ela tá ali do lado da Volvo, né? Tá, junto com a Volvo, junto demais com a Volvo. Então é um carro legal e por um preço mais acessível. Mais acessível assim, né? Mas mais acessível, se você for comparar grosso modo. E daí a gente tem o Audi Risos, que é o Audi Rio Grande do Sul. Esse RS é a linha Premium Top da Audi, tá? É a linha e-tron. esportiva. Mas assim, existe o e-tron normal, o e-tron Fastback, o e-tron Sportback, tá? Cada um no seu preço, com as suas categorias. Eu fui no mais caro para mim, porque esse tá à venda no Brasil, você pode comprar no Brasil. E sabe quem é famoso que tem um desse, que eu sou muito fã? Senhor Gustavo Cerbasi. O Cerbasi tem? Sim, lembra uma foto que eu mandei dele, que eles foram naquela pedra do baú lá em Campos, Sim. com Audi? Então, prazer, e-tron. É o e-tron. Mas antes de eu falar o valor, ó, que rugem os tambores. Rujam os tambores. Eu vou começar o inverso. Ele faz um 0 a 100 de incríveis 3 segundos. Tu deve colar no banco. Deve ser sabe aqueles memes que o cara coloca o celular no banco e acelera o carro e o celular não cai? Sim. Exatamente nossa, isso. Tem um que um cara faz isso com a namorada. Ela vai passar batom. Ela não cai? Não, ela não... Você entendeu? Enfim, vou prosseguir aqui. Depois a gente tem uma autonomia ok, uma autonomia de 470 quilômetros, né? Quase batendo Tesla, né? Tá quase batendo Tesla e já bateu a Volvo por 20 quilômetros, né? Uhum. E ganhou da Volvo, porque a Volvo fez em 5 segundos, ele fez em 3 segundos. E sabe quanto que ele custa? Sabe quanto custa? Você pode arrematar essa maravilha da tecnologia capitalista por apenas R$1.100.000. É isso mesmo. Olha que baratinho. Existem versões desse mesmo e-tron da Audi, tá? Por 900 mil. A partir de 600 mil, que eu fui no mais caro, no mais... Top. No mais esportivo e tal, só pra entender que, tipo, que nem o Tesla Model X lá, que é o modelo ultra esportivo deles, 0 a 100 em menos de 3 segundos. Mas é caro, né? Sabe, tipo... Caraca, 1 milhão, cara. 1 milhão. Você dispor de 1 milhão pra você não ter carregador. Então, mas o Cerbasi, ele tem os painéis elétricos na casa dele. Mas daí o lá em São Cerbasi Roque. é um outro nível, né? O Cerbasi é uma pessoa incrível. E ele é um mas... cara, ele é super fã do Ayrton Senna, ele é muito legal, eu gosto dele, viu? Não, é legal, mas daí não é pra qualquer um. Né? Eu queria lembrar do nome do rapaz que foi pra Campos, mas o cara que faz aqueles 5 pontos positivos e coisas irritantes do carro. Eu adoro os videozinhos dele. Nossa, a gente é muito vê muito bom. no TikTok. Cara,
você estiver ouvindo isso, desculpa, deixa um comentário. Eu sou mó seu fã. Pra gente poder dar os créditos. A gente vê seus e tal. vídeos. Nossa, a gente vê muitos vídeos, a gente julga junto com você, viu? É muito legal. Mas é isso. E aí, convidada, vamos terminar? Chega, né? Já Convidada, falamos me conta, muito. você teria um carro elétrico? Teria um carro híbrido. Elétrico não? Não, Nem o BMW? nem a BMW. Eu teria. A BMW eu teria. Que bom que sou eu que decido isso. Vamos lá, tô um pouco chateado agora. Não deixei ter como, não deixei ter uma BMW, coitado. Recados finais e seu jabá. Ai, que... Bom, eu sou corretora de planos de saúde, odontológico e seguros. Acesse o www.conveniodesaude.online para o meu site, onde tem diversos dos nossos contatos, seja o WhatsApp, Instagram. E o Instagram é conveniodesaude.online. E o YouTube? YouTube, claro, corretora sincera. Várias dicas e tutoriais sinceros de como contratar o seu plano de saúde. E seguro de carro tem? Tem. E seguro de carro elétrico tem? Eu vou verificar isso com mais informações, que eu ainda não tive essa incrível oportunidade. Mas então, gente... eu tenho uma informação curiosa. Foi comunicado um roubo de uma Volvo 100% elétrica em São Paulo e o cara devolveu. Porque o que ele ia fazer? Porque ele não conseguiu revender. Com certeza não. Tipo, não tem mercado ainda pro roubo de carro elétrico. Não tem roubo, não tem roubo. Não tem roubo e não tem mercado. Mas Pelo e aí? menos pra essa Volvo não tem. Mas e aí, você teria o carro? Teria. Qual desses você teria? Eu teria da BMW. Eu gosto muito das soluções que eles ofereceram. É legal. Eu admito que eu gostei muito da Volvo, eu sou muito fã da Volvo, mas eu ficaria com a BMW se fosse pra escolher alguma aqui dessa lista. Mas é porque eu gosto de soluções inteligentes, assim. Se colocar um motorzinho pra carregar um motor elétrico, você tá se ajudando. resguardando, sabe? É o combustível de emergência. Então, é importante ter a reserva. É importante ter essa reservinha, assim. Eu acho que você trabalhar com resultados muito absolutos, assim, nesse quesito de Até carro porque é difícil. computadores de bordo bugam, né? Então, às vezes, você pode sair do carro dizendo que tem tanto de bateria e vai durar tanto, às vezes não dura. Não dura. O celular não dura e olha, na palma da nossa mão, poxa. Então, é complicado. E o carro comum de hoje em dia? E assim, gente, a gente nem focou muito aqui no ponto de vista... assim, do ponto de vista futurístico e tal dos carros, porque é muito legal, de fato é muito legal você e poder não é uma imaginar. coisa, e se você for parar pra pensar, não é uma coisa que é tão distante, porque já teve em 1800, pô. Então não é uma coisa nova, Então, embora seja uma novidade. Vem evoluindo. Exato, então tem várias coisas que foram evoluindo, e eu acredito que o carro seja da mesma forma, então eu acredito que daqui, sei lá, uns 10, 15 anos seja mais comum o carro elétrico. Não teria. Não, agora não é um bom momento, sabe, né? tipo, eu não sou aquela pessoa rica que tem painel solar na casa, né? Ainda não, pelo menos gostaria muito, um dia a gente chega lá. Seria bem legal de ter. Pra poder carregar o carro e ainda não cabe, mas eventualmente eu acho uma solução muito legal. Ainda tem muitos problemas, o da bateria é um grandíssimo problema, tá? Porque... E eu não digo só do ponto de vista de gasto, de manter o carro, de manutenção, mas do ponto de vista ambiental. Porque eles criam um negócio assim, pra não ser... O pantro de produção de lítio, que é a Venezuela, não é um país muito legal. E a Tesla compra quase todo o lítio deles de lá. Então, olha que coisa curiosa, assim, sabe? Tipo, a empresa que tá fadada a mudar o mundo com carros elétricos, mas ela tá pagando por um país hiper subdesenvolvido, que, tipo, as pessoas sofrem, não tem nem comida em casa. Tá com uma hiperinflação, né? Tipo, sabe? Ou que nem o rolê, você acendeu uma usina de carvão para abastecer o carro elétrico, não faz sentido. Não. Então, existem muitos, assim, existe um termo chamado ESG, tá? Que é Environment, Social e Governance, que é governança, né? Meio ambiente e social. Que assim, as pessoas estão focando demais no environment, no meio ambiente. E estão esquecendo um pouco do social e da governança. Sabe? É muito legal você querer ter uma energia limpa, ter um carro que não polui, mas saiba que para isso acontecer tem o social lá na Venezuela, sabe? Tipo, tem todo um rolê de governança, não é assim tão simples. Não é tão do dia pra noite, né? Legal tu ter... plantar banana, né? É muito legal ter a discussão. É importante ter por uma questão de evolução da humanidade, né? Porque não adianta...
A gente já tem outros podcasts falando, por exemplo, no anterior que a gente tá falando do 5G e a evolução, do como aconteceu e que foi num período muito curto. Então, tudo isso faz parte de uma evolução, vai ter que vai dar certo, não vai dar certo, vai quebrar a cabeça, muita gente vai concordar, outras vão discordar, vai ser acessível no começo ou não. Então é importante ter isso, mas é legal ter essa discussão e ter uma imagem sobre isso, porque é um tema totalmente atual, né? Mas, de fato, tipo, primeiro tá existindo a coisa e depois vai existir a adaptação a essa coisa. Vai se adaptando sempre de assim. acordo com a necessidade, É sempre né? assim. Uhum. É normal. Mas Então- eu acho bem legal. Eu gosto da discussão, acho bem bacana. É legal ser do contra, mas Às vezes é legal ser a favor também. é bom. É bom. Mas é isso. Olha, gente, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E ficou bem longo. Ficou bem longo e tal. Eu sei que vocês gostam de episódio longo. Mas a gente tem também outros 15 podcasts antes desse, tá? A gente tá disponível ali na Aurelo, tá disponível no Spotify, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no YouTube também, se gosta de ver podcast no YouTube. Tá disponível no Anchor. Dá uma acessada lá em visualmodo.com. A gente ajuda as pessoas a fazerem sites, a tomar conta de site, a crescerem os sites delas e tal. Tem várias dicas. A gente tá no YouTube, né? Como já falei. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Deixa um comentário se você gostou. Avalia se a sua plataforma de ouvir podcast permite avaliar. Comenta, compartilha, manda pra alguém. E é isso. Eu vejo vocês semana que vem. Falou e até mais. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.